Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a 4ª temporada, então tem muito vídeo pra você assistir. Além disso, esse canal está rumo a 150 mil inscritos, então não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E no mais, fiquem agora com a história de hoje. Oiê pessoal, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Eu sou a Mariane, tenho 28 anos e fui au pair, né, de junho de 2018 até dezembro de 2020. Eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês nesse vídeo, né, nesse story time da Pri. E primeiramente, né, antes de tudo, eu quero muito agradecer a Pri pela oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. É um pouco antes, né, durante o intercâmbio de au pair. Descobri o intercâmbio de au pair quando eu ainda estava na faculdade, né? Eu fiz faculdade de administração com ênfase em comércio exterior em uma faculdade privada em São Paulo. Consegui fazer faculdade por conta de uma bolsa ProUni que eu tinha, porque caso contrário jamais teria conseguido fazer, né? Afinal todo mundo sabe o quanto é caro faculdade no Brasil, particular, principalmente em São Paulo. Eu venho de uma família muito humilde, tá? Eu morava na periferia de São Paulo, capital, e toda a minha família, né, o resto da minha família mora no Nordeste do Brasil. Sou filha de pais nordestinos que foram pra São Paulo ganhar a vida, basicamente isso. Pra vocês terem uma ideia, eu sou a primeira da minha família a se formar na faculdade, a falar uma segunda língua e a viajar, né, a morar fora em outro país. Então, felizmente, isso é um motivo de muito orgulho pra minha mãe. Enfim, vamos lá, né, descobri o intercâmbio de au pair na faculdade. Afinal, tinha uma menina na minha sala que tinha feito intercâmbio de au pair antes de fazer a graduação dela. E aí eu comecei a pesquisar sobre, descobri canais como o da Pri, né? Comecei a acompanhar e aí eu vi, pensei, poxa, acho que eu posso fazer esse intercâmbio, vou ter acesso aí pra fazer o intercâmbio de au pair. E aí, só que aí eu pensei que tipo assim, bom, não consigo fazer agora, né, por conta da faculdade, então vou embarcar logo após quando terminar a faculdade. Foi isso que eu fiz, né? Terminei a faculdade, nisso eu tava trabalhando numa empresa muito boa, só que eu tava meio que com medo, assim, né, de ir pro au pair, afinal, fazer um intercâmbio, morar em outro país, outra língua, outras pessoas, outra vida, outro tudo. E eu tive uma ideia mirabolante. Vi um post de uma menina no próprio grupão de au pairs da Pri, no Facebook, dizendo que ela tinha conseguido fazer um mochilão lá com X tantos reais. E aí eu pensei, poxa, chegou a minha vez, quero muito fazer um mochilão pela Europa. Então antes do au pair eu fiz um mochilão pela Europa. E esse mochilão, ele foi essencial pra mim, ele me guiou pra eu chegar até o intercâmbio de au pair. Porque eu tinha muito medo de não saber me virar, eu tinha muito medo de falar com estranhos, tinha vários medos, né, vários medos. E aí fiz esse mochilão e aí voltei determinada, não, vou fazer o intercâmbio. Voltei, aí fui atrás dos pré-requisitos que eu precisava, apesar de eu ter CNH, que eu tinha feito exatamente pro intercâmbio de au pair, eu não tinha prática, afinal, como eu falei pra vocês, eu venho de família humilde, minha família nem carro tem. Fui atrás de aulas pra habilitados, fui atrás de experiência com crianças e resolvi melhorar o meu inglês. Então nisso fiz as aulas para habilitados. Uma semana antes, né, de eu vir pro intercâmbio de au pair, eu aluguei um carro por 3 dias aí, um carro automático, e comecei a fazer Uber aí pra minha mãe, ia levar minha mãe no trabalho, ia buscar minha mãe no trabalho. Foi a melhor época da vida da minha mãe, né, porque a filha indo buscar e não levar, tava tudo certo. Fui atrás de experiência com crianças, cuidei dos filhos lá de uma amiga e fiz muito trabalho voluntário em 2 ONGs que tem lá em São Paulo. E também, né, estudava inglês todos os dias. Eu tinha um livro lá que eu pegava, acordava cedo. Antes de eu ir trabalhar, eu acordava 5 horas da manhã, estudava ali um pouquinho, me limitava entre 40 minutos e 1 hora por dia estudar inglês. E ao mesmo tempo eu fazia aula, tá, durante a semana na cultura inglesa, porque o meu trabalho, eles ofereciam bolsa de estudos e eles pagavam metade da escola de inglês. Então mesmo fazendo o curso de inglês na cultura, eu estudava por conta também todos os dias religiosamente. E nisso, né, fechei o meu match. Eu decidi que eu ia embarcar em junho de 2018
2018. Então, fiz todo o meu processo. Comecei meu processo no começo de março. No final de março, eu já tava com match pra chegar aqui nos Estados Unidos no começo de junho. Só que nisso eu comecei a namorar. Gente, eu comecei a namorar, fiquei com a pessoa no dia do meu match, cheguei nos Estados Unidos. E aí, primeira semana, um caos, né? Primeira semana de au pair foi um caos, é tudo muito diferente. Primeiro que não tem arroz e feijão no almoço, entendeu? Não tem arroz e feijão no almoço, você tem que se virar. Eu fazia omelete, eu ficava, gente, eu estou almoçando omelete, o que está acontecendo comigo? Mas foi bem conturbada aí a primeira semana, afinal vocês estão se conhecendo, é a inclusão daquela nova língua. Só que por eu me dedicar tanto a estudar inglês, eu não tive dificuldades com o inglês em si, né? Eu não tive dificuldade pra entendê-los em nenhum momento. Eu tinha dificuldade em algumas coisas quando eu ia falar, mas eles elogiavam muito meu inglês de quando eu cheguei. E aí, gente, meu namoro, né? Vocês lembram que eu falei que eu vim pra cá namorando? Não durou um mês, né? Ele acabou terminando comigo, todo mundo acha que eu que terminei com ele, mas ele que acabou terminando comigo porque ele falou que não ia dar certo. Namoro à distância não ia dar certo. Eu falei, então tá, né? Vou fazer o quê? Terminou o namoro. Mas, gente, tem gente que, né, consegue continuar com o namoro. Eu tenho amigas que estão aqui, né, estão namorando ainda, vão voltar pro Brasil, estão namorando, foi sucesso. Eu tenho uma outra amiga também que casou, chegou no Brasil, casou, hoje tem um bebezinho super fofo. Então, eu acho que vai de pessoa pra pessoa, tá? Tive um primeiro ano de au pair maravilhoso. Foi muito bom meu primeiro ano, apesar de ter algumas conturbações, né? Afinal, não existe host family perfeita. Toda host family vai ter algo que você não vai gostar e está tudo bem. Aí, galera, meu primeiro ano, eu cuidei de duas kids, um menino de 2 anos e meio na época e a menina tinha 5 anos. Eles, ai, as coisinhas mais fofas, eu amava cuidar deles, super fofinhos, e eu tinha um schedule bem razoável, assim, né? O menino ia pra escola 3 vezes na semana, ele ia de segunda, quarta e sexta, e a menina ia todos os dias da semana pra escola. Ela passava um super tempão, assim, na escola, das 8h30 da manhã até as 2h30 da tarde. Eu passava a maior parte do tempo com o menino, então meu schedule começava 7h30 ou era 8 horas da manhã, dependendo do dia, porque a minha host era stay home 2 vezes da semana. E era super de boa, super tranquilo. E no meu primeiro ano de au pair, eu tinha uma meta de que eu queria fazer cursos, né, aqui nos Estados Unidos relacionados à minha área, né, que é a administração no Brasil. E eu também queria viajar, então tinha a meta de viajar pelo menos uma vez por mês. Consegui cumprir essa meta, só teve um mês que eu não viajei. E no meu primeiro ano eu consegui realizar aí algumas viagens dos sonhos, né? Que foi o quê? Voltar pra Europa. Então eu fiz um mini mochilinho aí pela Europa, onde eu conheci alguns países. Eu fui pra Irlanda do Norte, Escócia e Inglaterra. Foram 4 países aí. Fui pro Canadá com as minhas melhores amigas do Brasil. Conheci o Canadá e também fui pra Disney, né, em Orlando. Foram realizações de sonhos. Tive um primeiro ano maravilhoso, apesar de ter algumas coisas, né, que me incomodavam na minha host family. Por exemplo, o fato de eu ter que dividir o chuveiro com eles. Era um caos, às vezes. Eu ia na balada em Nova York, chegava 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e eu não podia simplesmente tomar um banho, porque o chuveiro ficava entre os quartos das crianças. Era, tipo, toda a família usava aquele chuveiro. Porque a minha host family de New Jersey, eles não eram essas host families que vocês veem por aí, né, que vocês ouvem as histórias aqui provavelmente no Story Time, que eles não eram ricos, sabe? Eles eram, tipo assim, pra vocês terem ideia, eles nem têm au pair mais, porque eles não têm dinheiro pra pagar au pair mais. Mas eu amo eles tanto, tanto, tanto. Meu quarto era pequeniníssimo, nem sei se essa palavra existe, mas era super pequeno. Tinha só um banheiro com a privada, era no basement. O basement era super pequeno também. Inclusive eu tenho um canal no YouTube, é Mariane Viagens, se vocês quiserem ver, eu tenho um tour de todos os meus quartos lá. Mas assim, né, não é minha casa, eu tava lá passando um tempo, as crianças eram maravilhosas comigo, os pais eram maravilhosos comigo, paciência. Meu segundo ano de au pair, resolvi mudar de família, porque eu tenho uma ideia, assim, de que se o intercâmbio, ele tá te proporcionando, né, isso que você pode mudar de família, morar num lugar completamente diferente, ter uma nova rotina e conhecer um novo lugar, eu vou ser essa pessoa que vai querer se mudar. Me mudei de New Jersey pra Califórnia, né, na outra costa aí do país, lembrando que em New Jersey eu morava num subúrbio, né, numa cidadezinha super pequena que ficava a 40 minutos de Nova York, e mudei pra uma cidade grande na Califórnia, que aí eu fui morar em San Francisco.
Francisco, na cidade, no coração da cidade de São Francisco. E essa mudança foi bem tranquila. Minha host family de New Jersey sentou pra conversar comigo sobre a extensão e eu falei que simplesmente eu queria mudar, afinal tinha esse sonho de morar na Califórnia, especificamente em São Francisco. E aí eu me mudei. Morei na Califórnia e, cara, gente, meu primeiro dia da extensão do intercâmbio foi um caos. Vocês lembram, né, lá atrás, eu fiz aula para habilitados, que eu não tenho carro no Brasil. Minha host family, né, minha primeira host family estava ciente disso, mas eles viam que eu estava me dedicando, né, e tal, e dirigir num subúrbio é muito mais fácil. Tá, beleza. Fui pra São Francisco, cidade grande, no coração da cidade. São Francisco tem muitas, inúmeras ladeiras. A antiga au pair, né, dessa família aí, que eu fui pra cuidar de 2 crianças, eram 2 meninos, tinham 5 e 8 anos, né, eles eram bem mais velhos. Essa família, eles paravam o carro na rua, e aí o carro estava parado numa ladeira. Então tinha um carro da frente, que estava parado aqui, outro carro aqui, que ela parava, a antiga au pair parava o carro grudado. E aí eu tinha passado o dia inteiro com ela pra ver como que era a rotina dela, o que ela fazia mais, o que mais ela fazia era dirigir. Só que até então eu estava confiante, né, com a minha direção. Afinal, eu dirigi por um ano inteiro em New Jersey, nunca tive nenhum problema. Foi tudo paz e amor. E aí nisso, galerinha, primeira vez fui dirigir aí com o meu rosto do meu lado. Fui tirar o carro, bati o carro no carro da frente. Na hora de tirar o carro, porque primeira vez, numa ladeira, não tinha ainda noção do tamanho do carro, tipo, não conhecia o carro. E aí eu pensei, né, vou deixar aqui uma foto pra Priscila colocar da batida do carro. Foi horrível, né? Olha a frente desse carro. E aí, o que eu pensei? Pronto, o rematch vem. É hoje que essa host family vai me expulsar daqui. O rematch tá vindo, o rematch tá vindo. E aí, eu fiquei nervosíssima. Só que o rematch não veio, gente. Eles não me cobraram $1. Sabe o que é $1 pra arrumar o carro? Eles não me cobraram, a gente ficou com o carro batido mesmo, que era um carro velho. E aí eles meio que não ligaram, né? E nisso, nesse mesmo dia, fui pra morar numa casa, né? Com quarto com andar pra au pair, com banheiro, tudo mais. E nesse mesmo dia eles me avisam que a casa ia entrar em reforma e que nós iríamos nos mudar pra um apartamento lá em São Francisco mesmo, que era super bonitinho, um apartamento, não sei o quê. E aí eu fiquei possessa, né? Porque os meus hosts não me avisaram, né? Sobre essa mudança, mas mesmo assim eu engoli em seco, porque eles tinham engolido a minha batida. Eu falei, então vou engolir isso, dessa mudança aí em seco também, e vamos ver como é que vai ser, né? Afinal, meu schedule era um nada. Eu trabalhava das 6 horas da manhã até umas 7h30, e o período da tarde eu trabalhava das 3 às 5, mal trabalhava. Nisso a gente foi pra Tahoe, passamos uma semana lá em Tahoe. Lake Tahoe é um lugar bem famoso na Califórnia, é uma região de lago com montanhas, então no inverno a galera vai esquiar e no verão as pessoas aproveitam as atividades ao redor do lago. E aí na volta, né, nós fomos direto pro apartamento. Gente, meu quarto era pequeno, eu dividi o banheiro com as crianças. Assim, caótico, mas o que eu pensei mais uma vez? Esse quarto não é meu, essa casa não é minha, essa vida não é minha. Estou morando na minha cidade, que eu sempre sonhei em morar, né, que é São Francisco. Sempre tive esse sonho de morar em São Francisco, então vou relevar essas coisas, entendeu? Não vou levar isso pro pessoal ficar pensando nisso, sabe? Ah, eles não me avisaram e tal, o meu schedule é muito bom, então, né, deixar pra lá. Deixei pra lá, beleza, vida que segue. Vivi em São Francisco, morava num bairro nobre de São Francisco, provavelmente um aluguel lá deve ser caríssimo, afinal, São Francisco é uma das cidades mais caras da Califórnia. Então, morar lá pra mim foi a realização de um sonho realmente. Foi lá que eu fiz muitas road trips e realizei um dos meus sonhos também, que era fazer uma viagem pro Alasca e ver a aurora boreal. Então consegui ver a aurora boreal no Alasca. Ai, meu Deus, que viagem incrível. Essa viagem me transformou demais. Inclusive, se vocês vierem para os Estados Unidos, recomendo que você vá pro Alasca, tá? E aí fui pro Alasca em fevereiro de 2020 e tinha uma viagem de férias programada com uma das minhas melhores amigas do Brasil em abril pra fazer uma road trip pela Califórnia, né? Aquela road trip que todo mundo faz, que é Califórnia, Arizona e Nevada, né? A gente tinha programado isso para abril de 2020, mas 2 semanas antes da viagem acontecer, chegou a pandemia do coronavírus. Chegou a pandemia. Assim, gente, São Francisco foi uma das primeiras cidades
Foi a primeira cidade, na real, dos Estados Unidos a fechar tudo, decretaram lockdown. E num dia eu estava indo na Dollar Tree, né? Estava com o meu dia inteiro praticamente off. E no dia seguinte estava todo mundo em casa. Foi um caos. Porque aí o apartamento, que antes não era um problema, se tornou um problema. Porque os pais estavam trabalhando de casa. Afinal, a minha hosta era diretora executiva de um banco de investimentos muito famoso. Então a gente não podia fazer barulho, as crianças não podiam fazer barulho. O meu rosto me ajudava muito com os meninos, né? Principalmente com o maior. E eu ficava fazendo as atividades com o menor, porque as escolas passaram a ser online, né? As crianças aprenderam online, faziam as lições online, as atividades da escola. Era um caos, um caos. Eu tentava ao máximo sair de casa, aproveitar as áreas verdes com as crianças, só que teve um momento que nem isso mais a gente podia fazer. Então, a solução que a minha host family encontrou foi da gente se mudar, né, pra casa lá do lago, que aí ficava no Lake Tahoe. Então, nós nos mudamos pra lá. Morei em Tahoe por 4 meses. 4 longos meses. Gente, foi uma época que eu fui muito triste, assim, eu não sabia o que fazer, pensei inúmeras vezes em voltar pro Brasil, mas a esperança de que as viagens que eu tinha programado, né, que era a road trip, e também uma viagem pro Havaí que eu iria fazer em junho do ano passado, iriam acontecer. Era essa a minha esperança. Eu me movia por isso todos os dias, porque eu saí de um schedule que eu trabalhava nem 30 horas semanais para um schedule que eu trabalhava as 45 horas semanais, eram 9 horas por dia. Com os meninos, e os meninos eram muito doidos, eles eram doidinhos, super energéticos, queriam sempre tá brincando, fazendo coisa louca, pulando. Então era bem complicado, bem complicado. Então, no meu último dia de extensão, que foi dia 10 de junho, o último dia da extensão aí do meu segundo ano, veio uma notificação, né, das agências de intercâmbio de au pair, dizendo que sairia uma extensão aí de 6 meses. Então, por isso que eu fiz 2 anos e 6 meses de au pair. Porque, na real, né, como vocês sabem, o intercâmbio tem a duração de até 2 anos, mas por conta de uma exceção aí da pandemia, o governo americano, eles abriram essa exceção aí para mais 6 meses de intercâmbio de au pair. Afinal, você meio que tá ajudando, né, o país a se movimentar. Então, saiu 6 meses da extensão do intercâmbio de au pair, só que a minha host family já tinha uma au pair que estava dentro do país, então ela realmente chegaria até a Califórnia. E eu estava sem host family. E nisso, né, nessa extensão aí dos 6 meses, a agência, né, pela qual eu vim, a Cultural Care, disse que as meninas do Brasil não poderiam estender esses 6 meses de intercâmbio com outra host family. Teria que ser com a mesma host family, ou você teria que voltar pro seu país. E nisso, a minha host, ela falou: Mari, olha, infelizmente não tem como você ficar aqui e trabalhar com a gente já fechou o match com essa menina, e ela vai vir, né, você sabe que ela vai chegar, mas eu posso te ajudar, você arrumar um lugar pra você ficar durante esse tempo, ou você pode ficar aqui com a gente também, não tem problema, a única coisa que você vai ter que ceder o quarto. Eu fiquei sem rumo mais uma vez. 3 dias depois, né, depois de eu movimentar a internet junto com um monte de meninas e host families que estavam aqui nos Estados Unidos e queriam muito essa extensão, e que essa extensão você pudesse mudar de família, eu recebi uma ligação de uma diretora de comunicação lá da Cultural Care, né, da agência que eu vim, e ela me ligou dizendo: Mari, olha, a gente entrou em contato com o governo americano e eles permitiram que nessa extensão as meninas brasileiras possam mudar de família. Comecei a minha busca, né, pelo meu terceiro match. Recebi muitos contatos de família e eu não sabia realmente se eu queria continuar na Califórnia. Apesar de eu amar São Francisco, eu vi essa oportunidade como uma chance de eu morar em outro lugar dos Estados Unidos, entendeu? E nisso, uma das amigas que eu fiz em São Francisco, a Júlia, ela veio de rematch pro Colorado, isso antes da pandemia, e aí ela viu que eu estava online procurando família e ela me mandou uma mensagem, falou: Mari, eu tenho uma família aqui que é perfeita pra você e eles precisam de um au pair pra ontem, você vai amar eles, as crianças são muito fofas e eles são incríveis, não sei o que lá. E eu falei: cara, é a minha chance. Então ela me colocou em contato com eles e aí eu amei eles logo de cara, eles me amaram também, a gente se amou muito. E aí vim parar no Colorado. E esses 6 meses no Colorado foram incríveis. As crianças eram super fofas. Elas são, né? Porque elas ainda são crianças. As crianças são incríveis. Incríveis mesmo. Amo demais. Na real,
Eu brinco que eu tenho 6 filhos nos Estados Unidos, né? E aí, pro Colorado, eu vim pra cuidar de 2 crianças também, um menino de 4 anos e uma menina de 2 anos, eles eram menorzinhos. E eu trabalhei muito durante a pandemia, porque essas crianças, eles não tinham nenhuma atividade, eles não faziam nada de atividade. E nisso, eu passava 9 horas por dia, de segunda a sexta, trabalhando com eles. Mas as crianças eram fáceis, e eu tinha a Júlia, que eu podia sair e fazer coisas com ela, então era mais de boa. E esses 6 meses foi o tempo aí que eu mais viajei dos Estados Unidos. A minha host family deixava eu viajar com carro, então, gente, eu viajei de ponta a ponta, eu viajei de Montana, que fica lá em cima, até New Mexico com carro, isso sempre viajando de final de semana. Eu e a Júlia, a gente viajou todos os finais de semana do verão passado, foi incrível, a gente conheceu Utah, Montana, South Dakota, Idaho, tipo, inúmeros estados, só com o carro da host family. A gente ficava em camping, né, então nós economizamos muito, porque um camping aqui nos Estados Unidos varia de 10 a 20 dólares a diária, então saía a preço de banana, e a gasolina tava muito barata também na época, então a gente aproveitou muito mesmo pra viajar. E eu sou eternamente grata, eu realizei mais um sonho, né, nessa host family, que foi morar no Colorado. Afinal, em 2019 eu vim visitar o Colorado enquanto eu morava na Califórnia, e eu sentia, assim, uma dorzinha no coração de não ter colocado o Colorado na minha lista de extensão. Afinal, na Cultural Care você pode meio que escolher os estados aí pra sua extensão, e morar no Colorado pra mim também foi uma realização de um sonho. Fiz uma semana de férias aqui também, no qual conheci o primeiro parque nacional do mundo, que é o Yellowstone, né, onde é um super vulcão, tem vários geysers, é uma coisa louca, e pude realizar esse sonho também. Viajei para muitos lugares que eu jamais imaginaria, e acabei fazendo uma viagem de 1 mês, né, pós o intercâmbio de au pair, que foi onde eu fiz a minha road trip dos sonhos, só que com algumas amigas que eu conheci aí ao longo do caminho do au pair. Então fiz a minha road trip pela Califórnia e fui pro Havaí também, né, foi assim, várias realizações, apesar dos trancos e barrancos. No fim, pra mim, valeu muito a pena fazer o intercâmbio de au pair. Eu cresci de uma forma que eu jamais imaginaria, porque assim, né, muitas pessoas vêm me perguntar: Mari, mas você foi pro intercâmbio de au pair super velha, né, 25 anos, mas você largou sua carreira. Afinal, eu tava num momento muito bom no meu trabalho, mas eu resolvi largar, porque eu sei que se eu não largasse naquele momento, eu não ia largar mais, né, porque eu entraria na minha zona de conforto pelo salário e, né, coisas que estavam acontecendo lá, e ficaria com aquele pensamento: cara, se eu tivesse feito meu intercâmbio, como que seria a minha vida hoje? Então eu sei como é a minha vida hoje, e eu sou muito grata por estar aqui e por chegar onde eu cheguei. Então, atualmente eu ainda estou nos Estados Unidos, troquei o meu status, estou com o status de turista, consegui tomar a vacina do coronavírus, tomei em fevereiro desse ano, e é isso, gente, acho que essa é a minha história. Hoje também ajudo meninas que querem ser au pair aqui nos Estados Unidos, ensino elas a viajar mais, né, a lidar aí, né, com as coisas aqui do au pair, né, coisas que ninguém imagina. Então eu tenho um canal no YouTube também, que é o Mariane Viaja, acho que eu já falei aqui, e tem uma página no Instagram, que é também Mariane Viaja. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero agradecer muito a Pri por essa oportunidade, né, de eu conversar com vocês. E cara, intercâmbio de au pair me proporcionou conhecer mais os Estados Unidos que o Brasil. Meu coração dói, sabe? Quando eu paro pra pensar nisso, porque eu conheço mais os Estados Unidos, conheço 27 estados, conheci 6 países, né, incluindo os Estados Unidos, porque eu não conheci os Estados Unidos, e 20 parques nacionais. Só tenho a agradecer. Isso foi devido a muito planejamento, organização e saber lidar com o meu dinheiro, tá bom, gente? Parei de falar por aqui, porque eu estou ficando emotiva. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo pra Pri, porque a Pri merece com esse trabalho lindo, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo enorme. Tchau! Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esquece de se inscrever, ativar a notificação, comentar, compartilhar, dar like. Ajude esse canal a continuar crescendo. Já estamos aí no rumo de 150 mil inscritos. E se você é au pair ou se você fez algum tipo de intercâmbio e quer participar desse quadro, é só me mandar um e-mail com o assunto "quero participar do Storytime", que eu vou te responder explicando como que funciona pra você vir aqui no canal contar a sua história. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!